tu da árvore de que te ordenei para que não comesse? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu não entra pecado, no céu não entra desobediência,
não entra a tristeza, nem a angústia. No céu não entra o ódio. Porfias, discórdias, inimizades, estas coisas não mais se verá quando chegarmos naquele lugar que Paulo chamou de céu, que a Bíblia chama de céu, mas que na verdade vai muito além deste azul tão belo e bonito, este azul enfeitado pelo sol, pelas nuvens. O céu vai muito além de tudo isso que os nossos olhos podem ver. Paulo chegou a dizer que nunca subiu ao coração do homem. Ele disse que os homens não têm expressão suficiente para poder definir, expressar o que seria este céu. Ou seja, é algo tão sublime, é algo tão perfeito, que na verdade Paulo disse, ninguém conseguiria descrever, nenhum poeta conseguiria compor uma poesia tão perfeita que na verdade viesse retratar sobre o que é o céu, que seria este lugar tão perfeito que não entra pecado, como acabamos de ouvir no nosso hino. Ninguém conseguiria descrever que lugar é este tão perfeito, onde não haverá desobediência. Não havendo desobediência, é óbvio que os desobedientes, transgressores, rebeldes, não estarão ali naquele lugar. Não havendo pecado, é óbvio que todos quantos chegarem ali naquele lugar serão aqueles que nunca pecaram? Não. Serão aqueles que pecaram, mas aqui nesta terra, nesta dimensão em vida, eles se livraram do pecado. Ali não entra tristeza. É óbvio que ali não haverá uma mãe triste porque o seu filho não chegou, ou um marido, ou uma esposa angustiados porque o seu cônjuge não chegou até ali. O profeta Isaías, no seu capítulo 66, disse que não haverá lembrança das tristezas, das angústias, das coisas passadas. Aquele que perder o seu filho, ou esposa, esposo, o seu amigo, ele não vai sofrer com isto ali do outro lado, porque ele nem mesmo lembrará destas coisas. Se ele sofresse isto lá, a ausência do filho amado, da mulher, do esposo amado nessa terra, então o céu não seria um lugar de gozo, alegria, não seria um lugar perfeito. E a verdade é, no céu não entra tristeza, angústias, não entra ódio, no céu não entra discórdias, no céu não entra imoralidade. E aí você já vai começando a pensar sobre que tipo de pessoas, na verdade, entrarão no reino dos céus. Nos céus entrarão apenas os crentes de corações limpos. Foi o que Jesus disse naquele sermão da montanha, no livro de São Mateus, no capítulo 5. Ele disse que bem-aventurado são os limpos de coração, porque estes herdarão o reino de Deus. Então já descobrimos pela Bíblia, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que o céu é um lugar de pessoas limpas de coração. A Bíblia disse, os limpos de coração, os que se libertaram do pecado, da tristeza, da angústia, das porfias, das desobediências, os que na verdade tiveram seus corações purificados pelo sangue de Jesus Cristo, preenchidos com o Espírito Santo. São Mateus capítulo 5, verso 8.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, o céu é um lugar para cristãos, para homens, mulheres, que na verdade são limpos de coração. Para homens, mulheres, cristãos que na verdade não se alimentaram do fruto proibido, como diz a Bíblia. O fruto do pecado não foi o que nós acabamos de ler na abertura do nosso programa? Quando Deus então encontrou Adão escondido de trás de uns arbustos, percebendo a sua nudez, então se escondendo de Deus, Deus lhe perguntou: como percebestes que está nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Foi uma pergunta que Deus fez a Adão. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? No céu entrará pessoas que na verdade não se alimentem ou não se alimentam do fruto da árvore proibida. No céu entrará pessoas que não se alimentam do fruto do pecado, o fruto que na verdade fez Adão ser expulso do jardim do Éden, fez Eva, fez eles serem colocados para fora daquele jardim chamado Jardim de Delícias, chamado Éden de Deus, lugar aonde Deus podia descer, lugar aonde os querubins podiam acampar-se, lugar aonde Deus tinha prazer em estar em comunhão com os seus filhos. Ora, meu amigo ouvinte, comer do fruto proibido fez Adão sair daquele lugar. E comer ainda hoje do fruto proibido, comer ainda hoje do pecado, porque, na verdade, fruto proibido no jardim do Éden não foi uma maçã como os nossos amados religiosos eles descrevem às vezes em seus ensinos. O fruto proibido não foi uma romã, não foi uma maçã. O fruto proibido, na verdade, não foi uma fruta como dizem os religiosos, mas o fruto, imagine você, o fruto proibido fez Adão perceber que estava nu. O fruto proibido trouxe morte na terra. O fruto proibido trouxe a maldade no coração de Caim, fez Caim mentir desde o princípio, fez Caim ter inveja, ciúmes de seu irmão. O fruto proibido fez Caim matar, golpear o seu irmão Abel no altar, quando Deus recebeu a adoração de Abel. O fruto proibido trouxe câncer, trouxe enfermidades, trouxe mortes, trouxe violência. O fruto proibido trouxe, na verdade, hospitais, obrigou a ser construído presídios. O fruto proibido obrigou os homens a construir os leprosários. O fruto proibido, ó meu amigo ouvinte, trouxe tantos e tantos danos para a raça humana na terra. Seria muita inocência dos religiosos dizerem que o fruto proibido foi uma maçã. Que maçã é essa que trouxe homicídio, mentira, ódio, morte, envelhecimento, câncer, lepra? Que fruto proibido foi este? Que maçã tão poderosa, ou que romã tão poderosa foi esta que, na verdade, estabeleceu uma maldade tão grande no coração do homem? Não, não, não. O fruto proibido não foi uma fruta, mas o fruto proibido foi a desobediência de Adão e de Eva em tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Provérbios, a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que a linguagem que na verdade descreve um ato íntimo sexual é fruto. A Bíblia diz que a mulher adúltera, que relação tem mulher adúltera com fruto? Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come do fruto, limpa a boca e diz: nada fiz. A mulher adúltera está totalmente ligada com o fruto proibido. Salomão disse: não te prendas no caminho desta mulher adúltera, porque tal é o caminho da mulher adúltera.
ela come o fruto, limpa a boca e diz: nada fiz. Na Bíblia Sagrada, o ato sexual, ele é, meu amigo ouvinte, simbolizado na palavra fruto. Então, o fruto proibido do Jardim do Éden não foi, na verdade, podemos dizer, uma fruta, uma maçã, uma romã, mas foi um ato sexual proibido por Deus no Jardim do Éden. Foi quando Eva se encontrou, na verdade, falando em palavras claras, com a serpente, que na verdade não era este animal rastejante que hoje nós temos, mas a Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 3, que a serpente, na verdade, era um animal que andava ereto, andava em pé, era um animal que, na verdade, conversava, falava. Se a serpente não falasse, se Eva não tivesse o hábito de ouvir uma serpente conversar no Éden, ela se espantaria, ela jamais pararia para dar ouvido a uma serpente no Jardim do Éden. O inimigo a possuiu, serpente que na verdade se parecia com um homem, serpente que mesmo cientificamente é encontrado dentro do coração dela, aquela lacuna, aquele espaçozinho que na verdade, dentre todos os animais, só é encontrado na serpente e no coração humano. A serpente chegou a ter um lugar dentro do seu coração para ter alma. Ela chegou a ter um lugar para ter uma alma dentro dela. Ela raciocinava, ela andava em pé. O diabo não a fez falar como muitos dizem. O diabo apenas usou os dotes que ela já tinha, os dons que ela já tinha, que era raciocinar, andar em pé, falar. Prova disso pela Bíblia Sagrada é que quando Deus foi punir o homem, disse: porque destes ouvido à tua mulher, você agora vai ganhar o seu pão, comer do seu pão, por meio de dores, por meio de suor, por meio de labuta, de trabalho. Depois Deus veio sentenciar, porque todo pecado gera uma consequência. E quando Deus veio trazer a consequência da mulher por ter dado ouvido a quem? A Adão? Não, por ter dado ouvido à voz, à sedução, à astúcia da serpente, que era bem semelhante com o homem, bem parecido com o homem. E quando Deus a foi sentenciar, Deus disse: por meio de dores darás luz filhos. Ou seja, antes do pecado, uma mulher jamais iria gerar filhos por meio de dores, ou dar à luz filhos por meio de dores. Deus não precisou de fazer o primeiro homem nascer por uma mulher. Deus o criou. Deus não precisou, meu caro ouvinte, de usar os métodos humanos para ele ser gerado na terra, na pessoa do seu filho, para ele nascer. Não, ele mesmo criou ali no ventre de Maria o óvulo, o gens. Ele mesmo se manifestou sem precisar de um ato sexual. Assim como Adão foi criado sem precisar de um ato sexual. Sexo, na verdade, não era o programa primário de Deus, ou a vontade perfeita de Deus. E aí você encontra a mulher passando agora a dar à luz por meio de dores, porque foi seduzida pela serpente, que na verdade se fez pai de Caim, que na verdade se estabeleceu na terra uma semente maligna, uma semente de adoradores de ídolo, uma semente pecaminosa que na verdade aborrece, odeia a semente justa, religiosa na verdade, porém tem ódio pela semente de Deus, pela semente justa de Deus, porque a semente de Caim matou Abel no jardim do Éden. A semente de Caim perseguiu Israel e os levou para a Babilônia. A semente de Caim, na verdade, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Ela sempre se opôs à semente genuína de Deus, à semente da mulher que foi prometida no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E então, quando Deus sentenciou a mulher, foi por meio de dores dar à luz filhos. E depois Deus veio tratar com a serpente, que andava em pé,
que falava, que parecia-se mais com um ser humano do que propriamente com um animal. E então a Bíblia diz que quando Deus a sentenciou, Deus disse: agora tu comerás pó todos os dias da tua vida, andarás rastejando. A maldição que Deus colocou na serpente foi esta: perderás tuas pernas, andarás rastejante, comerás pó, não mais comunicarás com o ser humano. E até hoje a ciência pesquisa e busca o elo perdido, quer encontrar o elo perdido entre o chimpanzé e o homem, mas não poderão encontrar, porque Deus amaldiçoou, destruiu a semente da serpente, ou melhor, destruiu o elo perdido ali no Jardim do Éden. Foi a punição que Deus deu àquela serpente. Meu amigo ouvinte, isto é um assunto que você precisaria refletir acerca dele. Duas sementes na terra, com qual delas você se identifica? Com a semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, que nasceu através da Virgem Maria. Com a semente da mulher, a semente que se alimenta da pureza, do amor, da santidade, da justiça. A semente que se alimenta da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A semente de Deus alimenta-se não do fruto proibido, mas do fruto da árvore da vida, que é toda a palavra de Deus. Fruto da árvore da vida é alimentar-se do que Deus diz, é descansar-se no que Deus diz, é viver de acordo com o que Deus diz. Agora, a semente cainita, ela se alimentará tal como se alimentou desde o Éden, do fruto proibido. A serpente mandou o fruto proibido, ou seja, se introduziu na terra através de erva. E muitos dizem assim: se a serpente na verdade é pai, ou seja, introduziu-se na raça humana através de Eva, se fazendo pai de Caim, porque então em Gênesis 4, Eva disse: alcancei do Senhor um varão, quando Caim na verdade nasceu. Meu amigo, isso é tão simples. Toda a vida tem que ser vinda de Deus, ainda que seja ela pervertida. Quem foi que criou o próprio Lúcifer? Quem foi que criou a Satanás? Não foi Deus? Deus o criou um anjo de luz, ele se revoltou contra Deus, ele caiu, ele se perverteu. Toda a vida, inclusive a vida do próprio diabo, ela só veio à existência por permissão de Deus. A vida de Caim também veio à terra por permissão de Deus. A semente cainita, a semente terrorista, a semente que sempre mata e nunca se arrepende, sempre peca e nunca se arrepende, ela veio à terra por permissão de Deus. E a Bíblia chega a dizer: dei-lhes tempo, mesmo essa semente maligna, para se arrepender, mas todavia eles não se arrependem. Apocalipse 2, versículo 14. Deus disse até para o próprio filho da serpente, o próprio filho do diabo, Deus disse para ele assim: Caim, se você tivesse feito correto, haveria aceitação para ti também. Mas aquela semente, ela nunca se arrepende. Ela peca, limpa a boca e diz: nada fiz. Dizer nada fiz significa: não sinto o meu pecado. Não há sinais, frutos, sentimentos de arrependimento para aquele que não tem semente de Deus. Os que têm semente de Deus, vínculo com Deus, filiação em Deus, que vieram de Adão, de Abel, de Sete, têm parentesco com Deus, eles até pecarão, porém se arrependerão, se reconciliarão com o Senhor. Porém, a semente que não é de Deus, ela jamais se reconciliará. Eles jamais se arrependerão, eles jamais virão servir a Deus, eles jamais se entregarão a Deus, muito pelo contrário, tentarão provar pela história, tentarão provar nas faculdades, tentarão provar por estudos científicos, buscarão evidências
arqueológicas para tentar provar a inexistência de Deus. Isso mostra parentesco com Caim. Sim, Caim é que tem essa astúcia, Caim é que procura provar a inexistência de Deus, semente cainita, sabe que foi reprovado, então agora é trabalhar assim, provando, lutando contra Deus. Mas todos que um dia lutaram contra Deus, eles foram, na verdade, resumidos a nada. Não resta nenhum daqueles que um dia na Bíblia lutaram contra Deus. O Egito lutou contra Deus, terminou em nada. Babilônia lutou contra Deus, terminou em nada. Nabucodonosor lutou com Deus, terminou em nada. Caim lutou com Deus, terminou em nada. Judas vendeu a Deus, terminou em nada. Não é boa coisa, meu caro ouvinte, lutar contra Deus. Resistir a Deus é a pior coisa que um homem poderia fazer. Até porque resistir a Deus pode ser indício de que há dentro daquele homem, não importa quão culto, não importa quão instruído, quão estudado, não importa quão bonita, quão astuta, quão cheio de dote seja aquela mulher, aquela igreja, resistir a Deus, sua palavra, é indício de semente cainita dentro daquela pessoa. Comer do fruto proibido é, na verdade, hoje, desrespeitar a palavra de Deus. No Éden, comer do fruto proibido era dar ouvido à serpente, e Eva deu ouvido à serpente e caiu e pecou pelo sexo proibido, pervertido. O pecado se introduziu na raça humana. Hoje, fruto proibido não é apenas um ato sexual proibido, ou um ato sexual entre homens e animais, ou entre mulheres e mulheres, homens e homens, ou entre um homem casado com uma mulher que não é a sua esposa, ou entre um jovem e uma moça que não são casados. Não é apenas isso hoje, fruto proibido, mas fruto proibido é isso também, mas é rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo. Rejeitar ao Senhor Jesus Cristo é alimentar do fruto proibido. Descansar na religião é alimentar do fruto proibido. Descansar nas coisas humanas, passageiras, é se alimentar do fruto proibido. Uma mulher que cede às modas, cede ao pecado, cede aos costumes mundanos, pagãos, e não ouve a Deus, e não preserva a conduta cristã sugerida pelos apóstolos, sugerida por Deus na Bíblia Sagrada, ela está alimentando do fruto proibido, e alimentar do fruto proibido se resume em morte. Caim matou Abel, morte. Os homens começaram a envelhecer e a morrer e adoecer por causa de quê? Alimentar do fruto proibido. Quando você diz, eu vou ficar com o que diz a Santa Igreja, a Santa Igreja pode mudar o que diz a Bíblia, você está dizendo assim, ó, eu vou comer do fruto proibido. Fruto da árvore da vida é viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fruto proibido é ouvir o homem, é ouvir a igreja, é ouvir o pecado, é ouvir os deleites do mundo e rejeitar o que diz os princípios sagrados de Deus. Por qual dessas duas árvores você viverá? Da ciência do bem e do mal, o fruto proibido, ou da árvore da vida? Toda a palavra de Deus. Porque, na verdade, a árvore da vida é o que pode preservar vida. E o que pode preservar vida é a Bíblia Sagrada. Jesus disse, examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e elas testificam de mim. Árvore da vida é crer
é tomar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não dizer que isso foi para o tempo passado, está abolido. Então rasgue essa Bíblia, tira das páginas da Bíblia isso que você diz que foi para outra era, está apenas enfeitando a sua Bíblia, então tira, você será enquadrado em Apocalipse 22, aquele que está tirando da Bíblia. Você não pode tirar, você não pode acrescentar, porque senão você será tirado, riscado da salvação eterna de Deus. Precisamos comer do fruto da árvore da vida. Precisamos comer de cada palavra que Deus disse através dos seus profetas, dos seus apóstolos, através dos patriarcas, através dos escribas, através de nosso Senhor Jesus Cristo e hoje através do Espírito Santo, que está trazendo a sua palavra de volta na voz do sétimo anjo prometido em Apocalipse 17, que está trazendo o fruto da árvore da vida, o fruto que te dá direito a entrar na Nova Jerusalém, através do ministério de Elias, prometido para estes dias, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Comestes tu do fruto que eu te disse que não comestes? Esta foi a pergunta de Deus para Adão. E esta é a pergunta de Deus para você neste programa de hoje. Tens você comido do fruto que eu te proibi? Deus está te perguntando se você se alimenta do catecismo, do credo, do dogma, se você se alimenta apenas de um seminário teológico, se você se alimenta das razões, das drogas, da prostituição, do álcool, do divórcio, do sexo livre, se você se alimenta destas coisas, você está comendo do fruto proibido. E comendo o fruto proibido, tua natureza será natureza de Caim, inveja, ciúme, porfias, inimizades, tristezas, rejeições, homicídios, porque esta foi a natureza de Caim. Também, olha qual fonte, olha de qual fonte ele bebia, olha de qual árvore ele se alimentava, olha de qual árvore ele nasceu, olha qual foi a sua árvore genealógica. Meu caro, precioso ouvinte, venha comer do fruto da árvore da vida e deixe de lado agora o fruto da ciência do bem e do mal, esta árvore que não pode te dar vida, mas sim cultivar dentro de ti a morte, a separação eterna de Deus. Arrependa dos teus pecados, converta-se ao Senhor, porque há uma árvore da vida com frutos tenros, com frutos viçosos, para você se alimentar dela. E então, Apocalipse 22:14, lavar-se no sangue do Cordeiro e receber o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Deus te abençoe.